Diz assim a palavra do Senhor. Todos estão aí? Diz assim, olha, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Vai comigo um pouquinho adiante, até o versículo de número 22, mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer, em algumas traduções mais prazer, em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que? E o atender é melhor do que gordura de carneiros. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Vai comigo até Mateus, capítulo 6. Deixa eu deixar marcado aqui. Versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Até aí, feche seus olhos comigo por alguns segundos. Senhor, meu Deus, nós te louvamos nessa noite, exaltamos o teu nome. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa mais uma vez, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa noite através da tua palavra, que é viva e eficaz. Meu Deus, eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor possa começar a mover nos corações, nas mentes, ó Pai, tirando tudo o que está lá fora, todo o pensamento fora desse local, fora desse ambiente agora, Senhor. Traz a nossa mente cativa agora, Senhor, para o teu reino, Senhor, para a tua igreja, para a tua casa, Senhor, para a ministração da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Assim eu oro, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, não é verdade? E hoje eu quero, só um que falou amém, né? Deus é bom, não é verdade? Amém. Eu quero nessa noite trazer para você uma palavra que o Senhor me deu alguns dias atrás, no domingo que o pastor estava pregando. Ele passou por esse texto, e enquanto eu fui lá com ele nesse texto, o Senhor ministrou isso no meu coração. E vocês também ouviram a palavra do irmão Luciano sobre o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Uma das coisas que eu acho interessante é porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. A Bíblia diz também que todas as coisas vão passar, mas a única coisa que não vai passar são as palavras do Senhor. Em outras palavras, tudo um dia vai passar. E se Jesus não voltar, daqui 120 anos, todos nós passamos também. Se Ele voltar, seremos arrebatados juntamente com Ele ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Então, a partir do momento que eu entendo que a palavra de Deus é a coisa mais importante, e eu entendo que o reino de Deus é a coisa mais importante, logo, eu compreendo que a melhor coisa que eu posso fazer é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Embora aquela passagem, essa passagem esteja dizendo de todas as coisas materiais, coisas físicas, preocupações humanas, e daí ele termina dizendo, buscai primeiro o reino de Deus, essas outras coisas vão ser acrescentadas, e elas realmente serão acrescentadas. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite, é que o reino de Deus, ele não vai, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino, as outras coisas vão ser acrescentadas. O reino de Deus, ele não é acrescentado, ele precisa ser buscado. A palavra do Senhor diz que nós temos, o céu, ele é tomado pela força, o reino de Deus é tomado por violência, precisa haver esforço. Então,
uma das coisas que eu observo é que nós precisamos realmente entender que se você que tiver que buscar apenas uma coisa, vamos pensar que você só pode buscar uma coisa, só tem força para buscar uma coisa, só tem habilidade para buscar uma coisa, só tem capacidade para buscar uma coisa, essa coisa precisa ser o reino de Deus, porque as outras coisas, elas vão passar. Elas podem durar 5 anos, elas podem durar 10 anos, elas podem durar um pouco mais de algumas décadas, mas elas vão passar. Nós, homens e seres humanos, somos como a erva do campo, que ela nasce, vem o sol e logo morre, logo seca. E a nossa passagem por aqui, ela é muito rápida. Existe uma vida além daqui, existe, né, um reino aonde você pode pertencer e aonde você vai gastar toda a sua eternidade. O reino de Deus, de forma prática e básica para você entender, é simplesmente Deus governando a vida das pessoas. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é isso, o reino de Deus é Deus reinando e Ele governando as nossas vidas. Ou seja, não é nada mais do que Deus para governar a minha vida. Não são as coisas do mundo que vão me governar, não são as situações do mundo que vão me governar, mas é Deus governando a nossa vida. Jesus, ele veio pregar o reino de Deus e ele veio divulgar o evangelho. Se eu pudesse te falar qual é a carta magna do reino de Deus, você saberia me responder? Pode tentar alguém aí, não precisa ficar acanhado não. Oi? O evangelho, a carta magna do reino de Deus é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo que nos foi anunciado, ela é a regra de fé e prática, ela é a carta magna do reino de Deus. Então, quando nós vamos falar de reino de Deus, nós precisamos entender que o evangelho é essa carta magna. Ali estão as regras, as orientações, como que o reino funciona, o que é importante no reino, como que a cosmovisão, como ministrou o pregador ontem lá em Chelsea, do reino de Deus. Nós precisamos entender que o evangelho é isso. Quem é o principal comunicador do reino de Deus? Em Hebreus 1, a palavra do Senhor fala que na antiguidade o Senhor havia nos comunicado através dos profetas, mas agora o Senhor tem nos falado através de quem? Do Filho, através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é o principal comunicador do reino de Deus. O evangelho é a porta de entrada para esse reino. Só em caso você quer pertencer a esse reino, só em caso você queira entrar nesse reino, o evangelho é a porta de entrada. Jesus é a porta de entrada para esse reino. Se você quer pertencer a esse reino, você precisa pensar uma coisa: é necessário que você venha nascer de novo. Não tem como pertencer ao reino de Deus e permanecer sendo a mesma pessoa e tendo os mesmos hábitos e tendo a mesma visão, os mesmos pensamentos. É por isso que o Senhor Jesus chegou para Nicodemos e falou: olha, você precisa nascer de novo. E Nicodemos vai falar com Jesus novamente, João 3,3, e Jesus não dá muita ideia, porque ele fala mais uma vez: você precisa nascer de novo. E ele vai falar: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou sair. Jesus fala assim: olha, se você não nascer da água e do Espírito, não tem como. E esse nascer da água vai dar uma conotação de purificação, esse nascer da água vai dar uma conotação de arrependimento, ela aponta para o arrependimento, a necessidade de reconhecer que somos pecadores. Esse nascer da água está dizendo: eu preciso reconhecer que eu sou pecador, e porque eu sou pecador, eu preciso de arrependimento, e se eu me arrepender, eu preciso do perdão de Deus na minha vida. O nascer do Espírito tem a conotação da renovação do Espírito em você. Uma das coisas interessantes que Jesus está falando sobre o reino de Deus, ele fala: sem nascer de novo, é impossível você acessar o reino de Deus, porque você precisa se arrepender, você precisa alcançar o perdão, e você precisa de uma renovação no seu espírito. By the way, a religião não tem como fazer você herdar o reino de Deus. Porque Nicodemos, ele era um religioso, mas Jesus está falando: olha, mesmo você sendo religioso, mesmo você conhecendo a lei, mesmo você praticando as coisas que você pratica, você precisa nascer de novo. Há uma necessidade urgente no reino de Deus de que o ser humano que alcança o reino de Deus nasça de novo, seja transformado, seja mudado. Isso é o reino de Deus. A pergunta que eu tenho para você nessa noite, e o que o Espírito Santo ministrou para mim naquele dia, naquele domingo, é: qual é o valor do reino de Deus para você? Porque pessoas, elas podem ter visões diferentes do reino de Deus,
Mas a verdade sobre o reino de Deus é uma só e ela está estabelecida. Independente se você tem uma visão diferente da minha, você vê de um jeito, o outro vê do outro, não vai mudar a verdade. Porque a verdade, ela é absoluta. Quem está comigo, diga amém. Qual é o valor do reino de Deus para você? Em Mateus 13:44 existe a parábola do tesouro escondido. Abre aí comigo, por favor. Tem algum microfone auxiliar que alguém possa usar para ler, Júnior? Mateus 13:44, tem alguém aí? Alguém poderia ler para mim, por gentileza? O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Pode ler mais uma vez, por favor. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Até aí. Muito obrigado, Paulo. Isso aqui é tão importante porque essa parábola está dando a importância correta ao reino de Deus. Ele está falando, olha, esse homem, ele achou um tesouro oculto naquele campo onde ele estava, e ele tendo achado, ele escondeu aquele tesouro, e ele, transbordante por aquilo que ele encontrou, ele vendeu tudo. Em outras palavras, ele desfez de tudo para adquirir aquele campo. E ele correu e comprou aquele campo porque ele tinha noção do tesouro que ele tinha encontrado. Ele tinha noção da importância do que tinha ali naquele campo. Então ele faz isso, e Jesus está falando isso, está falando, olha, o reino de Deus é semelhante a esse tesouro precioso que nós temos em Cristo Jesus. E a pergunta mais uma vez, qual é o valor que você dá ao reino de Deus? Qual é o valor que você dá ao evangelho de Jesus? Porque, irmãos, honestamente, nós pregamos, nós frequentamos a igreja e nós precisamos realmente parar para pensar um pouco sobre isso. Como é que eu valorizo, né, o reino de Deus? O reino de Deus, ele é basicamente três coisas básicas. Ele vai governo, domínio e autoridade de Deus. Número 1, governo, Deus governando a sua vida. E no número 1, já quero te perguntar, quem que governa a sua vida? Todos nós temos a tendência a, em primeiro lugar, responder o quê? Deus governa. Mas eu preciso que você para comigo aqui um pouco, para eu chegar no objetivo da mensagem hoje. Quem governa a sua vida? Faz uma análise em você. Quem toma as suas decisões? Quem está no centro das suas decisões? Quem está no clique, no gatilho, quando você vai decidir alguma coisa? Quem dá o último puxão no gatilho? A segunda coisa é Deus ter o domínio de você. Porque Ele governa, mas Ele exerce domínio. E domínio aqui eu estou falando na conotação de propriedade. Certo? Você pode ter uma propriedade. Lá no Brasil, tem os papéis, tudo no seu nome. Não é verdade? Você governa aquela propriedade, mas você não tem o quê? Por quê? Você não está lá. Deus te livre e te guarde, que o sem terra chega lá. A propriedade é sua. Ela está no seu nome, mas quem está morando lá agora? Quem está exercendo domínio? O sem terra que está lá. Então, a outra pergunta que eu tenho para você, quem é hoje que tem o domínio da sua vida? Da propriedade que é você? Da propriedade que é o Douglas? E a terceira coisa é a autoridade de Deus. Então, o reino de Deus, isso aqui é só coisas básicas a respeito do reino, é o governo, é o domínio e a autoridade de Deus, que quer dizer o quê? Você está ou permanecer debaixo da autoridade de Deus sempre. Agora deixa eu te falar, baseado em que autoridade você toma a maioria das suas decisões? Às vezes, querido, eu fico ouvindo as pessoas falar que Deus falou, eu tenho um certo problema com isso. Porque eu penso que se Deus falasse tanto que as pessoas falam que Deus falou, Deus estaria numa confusão tremenda. E o nosso Deus, ele não erra, ele é verdadeiro, ele é correto.
Deus não fala uma coisa fora de linha. E às vezes eu vejo que as pessoas falam, atuam e agem fora da autoridade de Deus. Quando nós falamos do reino de Deus, eu preciso entender que ele tem governo, ele tem domínio e tem autoridade. Uma das regras principais do reino de Deus, alguém pode me falar aí? Regra principal, uma apenas. Rapidinho, pode sugerir, não tem problema você errar não, só para você participar comigo, não ficar assim parecendo que eu estou batendo muito e vocês estão tudo caladinhos. Alguém, uma regra principal do reino de Deus, uma pelo menos. Amor, ok? Thank you, right here. Obediência. Uma das regras principais do reino de Deus é a obediência. By the way, é a que eu tenho mais dificuldade, eu não sei você. Então deixa eu falar do pastor primeiro, porque daí você não fica acanhado de falar de você, amém? Então, para Deus, é melhor você obedecer do que você o quê? Sacrificar. Embora nós temos grande facilidade em quê? Sacrificar. A nossa facilidade é sacrificar. A nossa facilidade é fazer. Se quer ver uma pessoa triste no banco, e para o último banco da igreja, é tirar ela de fazer. Porque nós temos o hábito de nos satisfazer por aquilo que nós fazemos. E Deus quer que você venha ter satisfação em servir Ele pela obediência a Ele por quem Ele é. Não por aquilo que você faz, amém? Então veja que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas nós realmente temos a tendência a preferir sacrificar, não permitir o governo de Deus e rejeitar o domínio do Senhor. Vou falar mais uma vez. Nós temos a tendência, a preferência em sacrificar, não permitir o governo de Deus e rejeitar o domínio do Senhor. Isso é uma realidade hoje. E quando eu falo uma realidade da igreja, tanto local quanto da igreja mundial. Quando nós vemos as igrejas hoje, nós vemos quase grandes clubes gospel, digamos assim, porque as pessoas preferem sacrificar, elas preferem, mas elas têm a dificuldade de permitir o governo. E Deus hoje me deu essa palavra, essa é uma palavra um pouco dura, mas ela vai causar alguma mudança na nossa vida. Deus, Ele quer o governo da sua vida. Deus, Ele quer o domínio das situações na sua vida, Ele quer a propriedade, porque você, presta atenção nisso aqui, eu estou falando de domínio no sentido de propriedade, não no sentido de manipulação. Deus, Ele quer ter o domínio da propriedade que já é dele. Embora talvez algum sem terra entrou aí e sabe, é como se Deus estivesse indo na corte e falando, não, eu tenho os papéis da propriedade, a propriedade é minha, o meu filho morreu na cruz do Calvário, ele derramou sangue por essa propriedade, e Deus está requerindo a propriedade dele, e muitas das vezes ele não consegue o domínio, porque nós não permitimos o domínio, nós rejeitamos o domínio do Senhor. Então, querido, a coisa mais fácil na realidade é que nós venhamos aceitar o domínio do Senhor, porque nós somos propriedade dele. Uma vez eu vi o pastor dando uma analogia, eu achei muito interessante, né? Ele falou, se você comprar uma geladeira Brastemp, que tem a propaganda que nunca quebra, na verdade, mas se ela quebrar, quem que você vai consultar para poder arrumar a sua geladeira? O povo nem está sabendo de Brastemp mais. Deixa eu falar, você comprou um Toyota então, e aí ele quebrou. Toyota não quebra, na verdade? Toyota é... Tem até aquela propaganda lá no Brasil, né, que a pessoa acha que é até um roubo, né, um trote, que é uma armadilha, porque ela passa assim na BR e vê um Toyota quebrado. Aí eu pensei, isso é uma armadilha, porque Toyota não quebra na estrada. Mas se ele quebrar, quem é a melhor pessoa, quem é o mais entendido do assunto? O fabricante. Porque ele exerce propriedade sobre aquele. Deus, Ele quer exercer o domínio sobre a propriedade que somos nós. Você tem dono. Embora talvez você não dê o valor devido a isso, mas você tem dono. Porque eu tenho a nota fiscal da Priscila. Eu tenho a nota fiscal da Priscila. Mas eu não sou o dono dela. Entende o que eu estou falando? Eu tenho a nota fiscal. Vai dando glória a Deus aí. Mas eu não sou o dono. Ela tem a minha nota fiscal, mas ela não é a dona. O dono é Jesus. Nós somos propriedades do Senhor. Você precisa entender isso aqui. E Deus, Ele quer exercer o domínio dEle na propriedade que é dEle.
Então, a nossa falta de obediência, como eu disse para você, a obediência é uma das principais regras do reino. Ela custa muito para nós. Custa demais. E eu não estou falando de custo no sentido de preço, porque preço é algo negociável, ok? Eu estou falando de custo no sentido de valor. Porque a nossa desobediência, ela faz com que você venha perder o reino. Ela faz com que você atrase a sua vida. Ela faz com que Deus não tenha, Deus não realize coisas que era para Ele realizar na sua vida. De forma que, uma das coisas que o Senhor falou muito forte, nessa passagem que eu li para você, e aqui é onde está a minha mensagem hoje, eu já fiz aqui o meu prelúdio da mensagem, em 1 Samuel 15, todo mundo conhece essa passagem, não conhece? Todo mundo? Um resumo rapidinho, Deus escolheu Saul, o povo, quem estava governando sobre o povo antes? Deus era o governo, Deus era o governante, Deus governava sobre o povo. Só que o povo falou, irmão Julei, nós não queremos o quê? Nós não queremos o governo do Senhor, nós queremos o que agora? Samuel, você já está velho, você já está de idade, nós queremos que você estabeleça um rei. E quantas vezes eu já preguei nessa mensagem, e eu, honestamente, eu já critiquei demais esse povo, embora hoje eu percebo que nós somos muito parecidos com eles. Porque quem governava era o Senhor, o governo que estava ali era o governo do Senhor. Mas eles falam assim, não, nós queremos agora um rei, nós queremos ser igual os outros povos. Uma vez que Deus estava formando um povo particular, mas esse povo particular queria ser igual aos outros povos. E daí a palavra do Senhor vai falar que Deus então levanta um rei. Quem é o nome do rei? Saul. Só que Deus vai dar uma ordem para Saul. E aqui é onde eu quero trazer a minha mensagem. E essa ordem, ela vai definir a vida de Saul. É quando Deus te fala algo que vai definir a sua vida, que vai mudar a sua história. É quando Deus fala para você, você está diante de uma encruzilhada, e Deus fala assim, vai para a direita. Você pensa no centro, você pensa na esquerda, mas tem uma voz te falando, é direita, é para a direita que é para você ir. Eu estou falando para você de um momento na vida de Saul que definiu toda a história da vida dele. E daí o que acontece? Então, a palavra do Senhor vai falar que Deus chega para Saul, através de Samuel, e fala, olha, é tempo de exterminar os amalequitas. Porque eles fizeram mal quando vocês vinham do caminho do Egito. Então agora eu quero que vai e que mata tudo. E parece até um pouco dramática a história, mas Deus sabe o que está fazendo. E a ordem de Deus, ela era muito clara, irmãos. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Quem aqui sabe quando Deus falou com você? Ninguém não? Está todo mundo olhando? Vou mudar a mensagem, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Mas aqui é para você participar. Quem aqui sabe? Porque às vezes a pessoa põe a mão na cabeça, às vezes ela está na emoção, às vezes ela fala o que não deve falar, acontece esse monte de coisa, mas aqui quem sabe quando você ouve realmente a voz do Senhor? Que a sua base treme, dentro de você algo começa a queimar, parece começar a pular, você sabe que foi a voz de Deus falando com você, você não tem dúvida disso. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, Saul vai receber uma ordem direta de Deus, a ordem é simples, é para ir, é para exterminar todo mundo. Gado, o que eles faziam na guerra antigamente? Eles iam para a guerra, quando eles venciam a guerra, qual que era o prêmio da guerra além da vitória? Os despojos, o gado, na verdade, as ovelhas, os carneiros, e etc. Mas Deus fala, olha, extermina tudo, não traz nada. Então, Deus chamou Saul para fazer o quê, irmão? Obedecer. Saul é propriedade de quem? De Deus. Deus faz um chamado específico. Eu amo isso quando Deus faz um chamado específico na sua vida. Eu amo e ao mesmo tempo eu tenho muito temor por você. E cuidado se Deus fez um chamado específico na sua vida. Porque Deus tem propósitos gerais na Bíblia, correto? E promessas gerais, mas Deus também tem chamados específicos. Como Ele chamou Sansão, como Ele chamou Abraão, como Ele chamou Davi, como Ele chamou várias outras pessoas na palavra do Senhor. Então, se Deus fez um chamado específico para você, cuidado.
Valoriza o seu chamado. Presta atenção no que Deus te chamou. Aí o que acontece? Saul, ele vai lá, ele obedece a Deus, mas ele obedece a Deus pelas metades. Ele obedece ao Senhor em partes. E daí, ele traz quem com ele? Ele traz o rei Agag. E eu caminhei até aqui para poder trazer para você o título da minha mensagem. O título da minha mensagem hoje é Valor Maior do que o Reino. Vou repetir para você, valor maior do que o reino. Porque a ordem que Saul tinha era de ir naquele lugar, e a ordem era matar tudo, não trazer nada. Mas durante aquela guerra, ele viu alguma coisa lá. Ele observou alguma coisa em Agag, e a Bíblia vai dizer que foi ele e o povo. Lá na frente ele fala para Samuel, não, foi o povo, ele tentou tirar a culpa dele, pôr no povo. Mas ele trouxe Agag. Ele trouxe os bois, ele trouxe as ovelhas, ele trouxe o despojo que não era para ser trazido. E aqui é onde repousa a minha mensagem nessa noite. O que é para você, o que para você tem mais valor do que o reino? Porque o que faz nós tomarmos decisões como Saul tomou aqui, é porque ele colocou mais valor na vida de Agag do que no reino e no propósito dele. Agag, aqui nessa passagem, nessa mensagem que eu estou trazendo hoje, ele tem mais valor para Saul do que o reino de Deus. Sim ou não? Por quê? Porque Agag aqui, ele é a representação das coisas que para mim e para você tem mais valor do que a palavra, tem mais valor do que o reino, tem mais valor do que o chamado, tem mais valor do que o propósito. As coisas nas nossas vidas podem ser coisas, pessoas, situações, elas têm mais valor para você do que o chamado de Deus, do que o que Deus falou, porque se não for assim, você teria obedecido ao Senhor. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos acordar, a igreja precisa acordar. Você está fazendo parte do reino de Deus. Isso é maravilhoso demais, mas ao mesmo tempo, isso é delicado demais. A Bíblia vai dizer que ele traz Agag com vida, e Agag não era para estar vivo. Ele desobedece ao Senhor, ele tenta fazer algo que não era para ele ter feito. E quando ele é confrontado, o que ele diz? Ele fala, não. Samuel fala assim, mas que rugido é esse que eu estou ouvindo aqui nos meus ouvidos de ovelha? Que rugido é esse que eu estou ouvindo aqui nos meus ouvidos de bois? Ele fala, não, nós poupamos Agag. E trouxemos o despojo para quê? Olha o truque do crente. Olha o truque do crente. Não. Nós trouxemos Agag porque, eu não sei, eu estou aqui sugerindo, tá? A Bíblia não diz, eu estou sugerindo. Talvez por questão política. Talvez por questões ali do reinado. Talvez porque Agag poderia ser uma arma de guerra. Eu não sei o que aconteceu exatamente. Mas o que a Bíblia diz é que ele trouxe Agag. E não era para trazer. E o fato dele ter trazido Agag quer dizer o seguinte, que naquela situação, Agag teve mais valor do que a voz de Deus. Qual é o seu Agag hoje? Qual que é o Agag que sempre você apresenta ele quando você deveria estar fazendo a vontade de Deus, quando você deveria estar ouvindo a voz do Senhor? O Agag aqui, ele representa literalmente as coisas na minha vida e na minha existência que eu dou mais valor a elas do que a voz do Senhor. E são muitas as coisas, irmãos. São muitas coisas que nós damos mais valor do que a voz do Senhor, irmão. E aí ele vai falar, não, nós trouxemos Agag, nós poupamos a vida de Agag, e aí nós trouxemos também as ovelhas para poder fazer um sacrifício. Por quê? Porque nós queremos adorar o Senhor. Isso aqui não está na Bíblia, tá? É só um pensamento que passou na minha mente hoje pela tarde. Eu fiquei pensando, interessante, sabe, querido? Parece que ele fez até programado. Eu já sei que eu não devo levar Agag, mas como eu estou levando Agag, eu vou levar essas ovelhas também. Porque aí eu faço um sacrifício. E o sacrifício vai aplacar a ira de...
Em outras palavras, talvez eu escapo fazendo isso que eu vou fazer aqui, esse sacrifício. E Deus está falando, olha, eu não estou preocupado com o sacrifício. Eu estou preocupado com a obediência. O problema maior aqui é porque tem coisas que nós valorizamos que vão nos custar o reino. O que Saul não sabia é que Agag, naquele momento, ele era o valor equivalente ao reino dele. Qual o Agag na sua vida que o valor dele é equivalente ao reino de Deus? Quantos Agags nós temos que eles são equivalentes, equiparados ao mesmo valor? Nós colocamos ele no mesmo valor do reino de Deus. O que acontece? Agora Saul vai perder o reinado. O reino que Deus entregou nas mãos dele para governar. Ele vai perder o reinado. Porque ele valorizou mais Agag do que a palavra de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos participantes do reino de Deus. E eu quero ser muito honesto com você aqui nessa noite. Cuidado para você não perder o reino por causa de coisas que você valoriza a mais do que o reino. A coisa que tem mais valor para nós depois que aceitamos a Jesus Cristo é o reino de Deus. Jesus deu início, ele está sendo trabalhado e o reino de Deus vai ser estabelecido. E se nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós precisamos valorizar o reino de Deus de forma apropriada e com o valor que ele realmente tem. Irmão, honestamente, eu acho que Saul pensou que ele podia dar o golpe em Deus, eu não sei. Eu vou dar o gabiru nisso aqui. Isso aqui vai ser igual a delação do INSS, não vai dar em nada, vai terminar em pizza. Só que com Deus as coisas não funcionam assim. Deus percebeu, provavelmente, o sentimento que houve naquele momento de desobediência de Saul, quando ele decide poupar Agag. Saul valorizou mais Agag do que a palavra do Senhor. O que é na sua vida, o que tem na sua vida hoje, que você valoriza mais do que o reino de Deus? Essa é uma palavra que você realmente precisa parar e pensar. Irmãos, veja que nós temos 3 fases muito importantes na sequência da nossa salvação. A primeira dela é a justificação que foi feita através de Jesus Cristo. A segunda fase é a regeneração. Depois da regeneração, qual que é a terceira? Santificação. Só que, sabe onde muitos de nós estão parados ainda? Na regeneração. Recebemos a justificação porque foi Jesus que fez a justificação, mas ainda estamos estagnados na regeneração. E você sabe o que é a regeneração na realidade? Na realidade, pensa no computador comigo. Quem está comigo, diga amém. Não dormir não, olha para mim. Pensa no computador comigo. O computador, ele tem um software, correto? Ele tem nele, você vai lá e baixa um software. Quando você veio para Jesus, o software que tinha na sua mente, sabe qual era? O do mundo. Tirando aqui os salvos que nasceram na igreja. Mas teve uns que nasceram na igreja também, deu um passeio lá no mundo. Fez download do software mudando. Quando você vem para Jesus, você precisa fazer um outro download. Você precisa deletar aquele download do mundo e fazer um download agora do reino de Deus. Isso é a obra da regeneração na vida das pessoas. É como se Deus estivesse mudando o programa operacional daquela pessoa. Anteriormente, o seu programa operacional era do mundo, mas agora o seu programa operacional é do reino de Deus. Ou seja, você já não opera mais como antes. Uma das coisas que me deixa intrigado é como que eu posso servir a Deus do mesmo jeito. Eu não cheguei ao estado de perfeição, estou sendo trabalhado até hoje. O dia que chegar, Jesus me arrebata. E você também não. Estamos sendo todos trabalhados. Mas existem mudanças que elas precisam acontecer na nossa vida diariamente, na prática. Na prática ela precisa. Por quê? Isso é o sinal de que o sistema operacional do Senhor está realizando efeito nas nossas vidas. Você sabe o que eu estou falando aqui? A pessoa mentia antes de ser crente, agora ela aceitou Jesus. O que ela passa agora? O sistema operacional do reino é o quê? Não mente mais. A pessoa xingava palavrão antes, quando ela era no mundo, mas agora ela aceitou Jesus, o sistema operacional mudou, agora ela não xinga mais. A pessoa roubava quando era do mundo, agora ela aceitou Jesus, mudou o sistema operacional, agora ela não rouba
mais. A pessoa prostituía quando ela era do mundo, agora aceitou a Jesus, mudou o sistema operacional, agora ela não se prostitui mais. Essas são mudanças reais no reino de Deus que afetam a nossa vida diretamente. Uma das coisas que eu preciso realmente falar com você nessa noite: nós precisamos valorizar o reino de Deus. Às vezes, querido, eu vejo que nós não valorizamos a igreja que temos, nós não valorizamos o ministério que estamos, e eu estou falando isso de modo geral, nós não valorizamos o tempo na casa do Senhor. Nós precisamos valorizar essas coisas, porque isso tudo está sendo contado. E aí você coloca um valor tremendo numa coisa que é passageira. E eu notei um monte de coisa aqui, mas eu acho que nem precisa falar muito sobre isso, que vocês já entenderam. Tem gente que dá valor demais a você mesmo. Irmão, você tem que saber quem você é, no nível que você é. E o nome do Senhor tem que ser glorificado no seu nível. Tem pessoas que têm um ego, o ego dele é o que tem mais valor para ele. Tem pessoas que são os filhos, tem outras pessoas que são a razão. Ela não pode perder a razão. Tem outras pessoas que são a família. Tem pessoas, irmãos, que o amor ao ministério tem mais valor do que o próprio reino. E o reino, ele é superior ao ministério, porque o ministério é passageiro, seja de cantar, seja de louvar, seja de pregar, mas são coisas que nós precisamos observar. Muitas pessoas dão mais valor ao ministério, à posição ministerial, aonde ela está, o que ela faz, do que o próprio reino de Deus. Muitas pessoas dão mais valor ao seu próprio orgulho do que o reino de Deus. Tem pessoas que dão mais valor a um casamento do que o reino de Deus. Tem pessoas que dão mais valor, e é aquela passagem que eu falei com vocês na última vez, né, que fala sobre o filho, que Jesus está falando, olha, se você ama mais o seu filho do que a mim, você não é digno de mim. E eu acho essa uma palavra muito dura, mas é uma realidade. Nós damos mais valores a algumas coisas do que o reino de Deus. E essa coisa hoje, o nome dela é Agag. Qual é o seu Agag? Que o Senhor falou, vai, elimine isso aí. Você aceitou Jesus agora? Tira isso aí. Elimina, mata, extermina, acabou para isso aqui. Só que vira e mexe quando você se assusta, isso ainda manifesta na sua vida, isso ainda acontece com você, isso ainda está lá. E o Senhor está falando, olha, é hora de exterminar o Agag. Não é para poder ficar brincando com isso aí. Uma das coisas, querido, mais difíceis do sacerdócio, e eu tenho observado isso, porque Saul não fez o que Deus tinha pedido para fazer. Sobrou para quem exterminar Agag? Sobrou para quem? Samuel. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Samuel tinha que pôr a mão em Agag? Samuel era sacerdote, ele precisava mexer com aquilo? Era para ele fazer aquilo? Não era. E uma das coisas mais difíceis, eu acho, da liderança e do pastoreio, é porque às vezes você tem que lidar com coisas que não era para você estar lidando, era para a própria pessoa lidar dentro daquilo que Deus ordenou ela para fazer. E aí eu preciso realmente defender a classe pastoral nesse momento, porque muitas coisas que acontecem é porque as pessoas colocam o valor acima do reino. Vamos dar uma suposição, uma pessoa me faz o mal, ou ela me distrata na igreja. O que tem mais valor, querido? O reino de Deus ou o distrato que eu recebi? A pessoa me magoou, ela fez algo de ruim para mim. O que tem mais valor, querido? O que ela fez de ruim ou o reino de Deus? Uma pessoa falou mal de mim ou fez alguma coisa referente a mim. O que tem mais valor? Isso que essa pessoa fez ou o reino de Deus? Eu temo que às vezes nós estamos mais preocupados com o nosso próprio umbigo do que com o reino de Deus. E o reino de Deus, ele precisa ser uma prioridade nas nossas vidas, amém? Uma das coisas que a palavra do Senhor diz é que quem salvar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por Cristo vai alcançar a sua vida. De modo geral, o que eu queria dizer para vocês hoje é isso. É que existe um Agag, às vezes dentro de nós, que o Senhor já falou assim, ó, mata esse Agag. Sabe o que eu faço com ele, André? Eu protejo ele. Falo, não, Senhor, eu vou proteger o Agaguinho. Eu vou levar ele comigo. E aí, tem 10 anos que você serve a Deus, o Agag está com você até hoje.
E aí tem 15 anos que você está na igreja, o Agag está aí até hoje. Aí tem um monte de coisa acontecendo na sua vida, você não sabe o porquê que as coisas não vão. O Agag está aí até hoje. E Deus já falou, olha, mata esse Agag, mata esse Agag. Aí Deus trouxe o ministro e falou assim, olha, mata ele, não é para ficar aí. Isso aí é para ser exterminado, não é para você brincar com isso, não é para você levar para casa, não é para você cuidar disso, não é para você dar comida para isso, é para eliminar. Porque o reino de Deus é mais importante. Porque o chamado de Deus na sua vida é mais importante, porque a promessa de Deus na sua vida é mais importante, porque aquilo que o Senhor prometeu para você vale muito mais do que essas coisas. Uma das coisas que eu observo muito, e está falando na passagem, todo mundo lê a parte que Samuel fala, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, mas todo mundo pula a parte da obstinação. Quem aqui é obstinado? Além de mim. Ninguém? Nossa, eu me senti agora até ruim aqui. Não tem ninguém obstinado aqui nas igrejas, não? O que é obstinação? É uma persistência muito forte e firme para alcançar determinado objetivo. Ou é um apego teimoso a uma ideia e uma opinião. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ó, agora apareceu um bocado aqui. Tem mais aí, né? Tem mais. Não, eu estou falando da parte ruim dela. Estou falando da banda ruim. É. Irmão, presta atenção nisso aqui. Você quer ver uma pessoa quando quer uma coisa, que quer uma coisa, que quer uma coisa, que quer uma coisa, que quer uma coisa, e que corre atrás dessa coisa quando quer, sabe quem é? Quem você acha que é? Quem que é, pastor Priscila? É o Douglas. Ô irmão, você quer ver uma pessoa obstinada? Sou eu. E eu estou pregando para você o que eu apanhei na semana passada, amém? Eu apanhei ali, agora eu bato aqui, que aí fica mais justa a coisa, fica balanceada. Mas nós somos pessoas obstinadas. Quando você quer uma... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que eu conheço aqui nessa igreja e dá vontade de apontar os dedinhos, mas não pode. Né? A gente tem que lidar na oração. Mas tem gente aqui que eu sei... Rapaz, você não tem ideia do tanto que você é obstinado. Quando você quer um negócio... Meu irmão... tem mulher aqui, Jesus. Está passando aqui nas minhas vistas agora, ó. Quando ela quer ir no salão, meu irmão, quando ela quer um carro novo, quando ela quer um negócio diferente, quando ela quer uma viagem, ela acorda de manhã e fala, Flórida, eis-me aqui, envia-me a mim, mas eu envio-me a mim, ela fala para o marido. Quem está comigo, diga amém. Nós somos obstinados. Aí nós prestamos atenção na parte da rebelião, mas esquecemos que está falando, olha, a obstinação é como idolatria e culto a ídolos. Porque você se torna tão obstinado com as coisas e você se esquece, sabe do quê? Do reino de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu aproveitar que a Helena falou da outra banda da obstinação. Se nós aqui, só essa turma que está aqui, eu nem vou considerar os que não estão aqui, mas se nós aqui saímos dessa porta hoje obstinados a tornar a Bethesda a maior igreja da cidade de Marlboro, com a ajuda do Senhor Jesus e do Espírito Santo, com menos de um ano, nós não temos onde enfiar a pessoa. A questão é que eu sou obstinado para as coisas que eu dou valor. Irmão. Quem está comigo, diga amém. Você aguenta mais um pouquinho? A minha obstinação não é para as coisas do reino. É para aquilo que eu dou mais valor do que o reino. Porque para mim é mais valoroso um fim de semana na praia do que um dia nos seus átrios. Percebe como que para mim está ao contrário do que a Bíblia diz? A Bíblia já fala, é melhor um dia nos seus átrios do que em qualquer outro lugar do mundo. Mas a obstinação faz isso, irmão. E a gente não percebe. E Saul, ele foi obstinado. Ele observou o que tinha valor para ele. Ele não olhou o reino. E deixa eu te falar uma coisa, uma das coisas que eu aprendi com um pastor que eu tive, pastor Elano Oliveira, isso é uma coisa que eu carrego até hoje, que é sobre o reino de Deus, porque, irmãos, deixa eu te falar, tem coisas que eu sofro dano até hoje. Tem situações na vida que acontecem, eu prefiro sofrer o dano do que causar dano ao reino. Porque a coisa que eu sofri o dano agora vai passar, mas o reino, não. Eu não quero que chegue lá no reino e fale, opa, espera aqui, tem uma cláusula aqui, o Douglas não abre mão daquilo ali, não perdoa o fulano de tal, não. Tá, veio para cá, nem sei como é que chegou aqui, porque veio sem perdoar. Então, irmãos, a obstinação, ela é muito séria, e nós precisamos realmente observar isso, porque
quando você quer, irmão, honestamente, pense só com você e sua caixinha aí. Quando você quer um negócio, quando passa aquele caminhão trucado ali, ten-wheeler, da MAC, azul, quando você quer, carroceria vermelha, é vermelha mesmo, né, Vaso? É preto e vermelho, um dos dois, eu vi esses dias lá em Hades. Irmão, quando você quer aquele negócio, entendeu? Quando aquilo coloca na sua cabeça, só que o Senhor está falando hoje para você é o seguinte, olha, o que tem mais importância para você de verdade? O que tem mais valor? E aqui eu não estou falando de preço, irmão. Preço, a gente pode comprar, a gente pode negociar. Deus pode te dar o dinheiro que quiser te dar do mundo. Você pode ser rico, você pode ser pobre, pode ser o que for. Isso aí não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas hoje a pergunta e a oração que eu quero fazer hoje com vocês é essa. O que é que tem mais valor para você? Porque para Saul, Agag tinha mais valor. E custou o reino. O Agag que Saul trouxe, custou o reino. A Bíblia diz que Deus precisa intervir e falar, Samuel, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu defender o sacerdote aqui agora um pouquinho. Posso defender o sacerdote? Porque a Bíblia diz assim que o Senhor precisou repreender Samuel. Porque a gente às vezes sofre vendo as pessoas na situação que ela está. Às vezes você sente de ver a situação acontecendo. E eu tenho certeza que para Samuel foi muito difícil, mas Deus falou assim, olha, você deixa a saúde de lado, moço. Porque Ele não está rejeitando você. Ele está rejeitando o meu governo. Que foi é como se Deus falasse assim, Samuel, para com esse negócio, com essa choradeira, para com esse... Não, Ele não está rejeitando você, Samuel, Ele está rejeitando a mim que Ele está rejeitando. Ele negociou o Agag aqui, teve mais valor do que eu para ele. É isso que o Senhor está falando. E daí Samuel, realmente agora ele vai ungir um outro rei, ele vai fazer uma outra coisa. Uma coisa que eu fico bem observador nessa palavra, é porque Samuel precisa fazer uma coisa que ele não tinha que fazer. Ele acaba ali terminando o serviço na questão de Agag, elimina Agag. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Dê valor àquilo que realmente tem valor. Né? E hoje eu quero orar com você sobre isso. O que é que realmente tem valor para você? Porque às vezes o nosso valor, a gente coloca muito valor no dinheiro, a gente coloca muito valor numa casa boa, a gente coloca muito valor num veículo bom, a gente coloca muito valor em propriedades, a gente coloca muito valor em uma condição financeira abençoada. E nós corremos atrás disso, não é verdade? O problema é que ao correr atrás disso, o reino não vai ser adicionado. Porque a Bíblia fala, buscai primeiro o reino. As outras coisas, isso tudo que você está correndo atrás hoje, é suposto ser adicionado. Não é suposto você correr atrás. Para você pensar comigo. É suposto ser adicionado. Porque o reino de Deus, ele não vai ser adicionado. Ele tem que ser buscado. Então hoje eu quero orar com você. E antes de vir para o altar, eu realmente preciso que você venha refletindo quais são as coisas que têm mais valor para você. Porque essas coisas precisam cair por terra. A nossa carne é assim, a nossa carne prioriza essas coisas. E a palavra do Senhor diz que aqueles que crucificam a carne, que nós devemos, em Gálatas 5, que nós devemos crucificar a carne, por amor de Jesus Cristo. Nós realmente precisamos observar qual o valor que tem a igreja, qual o valor que tem o reino de Deus. O Senhor me deu uma palavra, e eu estou estudando ela ainda antes de pregar, mas eu quero pregar sobre a igreja. O que é a igreja para você? Porque ao longo do tempo, parece que a igreja, instituição, foi tomando o lugar da igreja verdadeira de Cristo Jesus que vai vir, que o Senhor vai buscar. E nós precisamos ter essa conotação correta na nossa mente. E hoje eu quero te convidar, seja o que for o Agag, você precisa eliminar ele da sua vida. Você precisa tirar e dar ao Senhor o lugar. Deus está querendo assumir a propriedade que já é dele. Deus está querendo tomar posse daquilo que já é dele, exercer governo. Irmão, eu não sei você, talvez você é melhor do que eu também, tem que ver isso também. Mas a minha carne, ela luta contra o governo de Deus. É o que Paulo fala. Ele fala, olha,
Tem uma lei dentro de mim que eu sinto, Paulo fala, eu sinto os meus membros. Ele fala, na minha mente, eu estou em paz com Cristo. Na minha mente, eu estou servindo a Deus. Eu estou bem no meu espírito, mas os meus membros estão se corroendo e eles estão lutando contra a vontade de Deus. Nós lutamos contra o governo de Deus. Agora a pergunta é, quando você vai parar de lutar contra o governo de Deus? Se você já aceitou Jesus, você tem conhecimento do Senhor Jesus, quando você vai parar de lutar contra o governo de Deus? Chances são que Deus vai te abençoar muito mais se você parar de lutar contra o governo dele e aceitar o governo dele. Amém? Vem para frente, por favor.